Sejam bem-vindos ao estudo da Ceia da Vila. Você fique à vontade aqui na nossa mesa. E hoje nesse estudo eu trouxe o Danilão. É nóis, irmão. Para participar com a gente. Qual que é a sua lição, Danilão? É um privilégio estar aqui. Eu vou falar um pouquinho da lição número 10. Número 10, qual que é o título dela? Filhos da Promessa. Filhos da Promessa. Vamos ver o que consigo extrair de você dessa lição, né? O que você vai extrair do Espírito, porque de mim não tem nada para extrair, cara. Ainda bem, né? Amém por isso. Amém. Por que você acha, Danilão, que Deus faz questão de informar que tem um povo escolhido, mesmo que dentro desse povo tem os seus eleitos? Cara, é interessante essa pergunta, porque a gente está estudando a lição da Escola Sabatina. Paulo está falando diretamente da história do povo de Israel, né? Está falando mais para os judeus. Ele está apontando por aquele escrito que ele tem na mão para ler, né? Exatamente. E daí ele fala vários textos que realmente lembram isso. Por exemplo, ele fala de Êxodo 19:6. Ele cita esse texto. Que vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, uma ordem de Deus para Moisés, dizendo que o povo seria um reino de sacerdotes. E isso é ressaltado em outros textos. Em Romanos 9:12, Paulo também cita isso, que já fora dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço, falando da descendência, entendeu? No caso que Esaú serviria a Jacó, o que era meio estranho. Então, por que parece que Deus escolheu Jacó, que Esaú não serviria para servir? Sim, e não seria um eleito. Não seria um eleito? É contrastante isso, mas tem uma função. Eu só queria ressaltar que essa eleição, ela é na verdade um chamado para servir. E a lição da Escola Sabatina, ela faz questão de frisar isso. Porque às vezes a gente fala, não, é um chamado para ser o povo dele, para adorar ele, e daí rejeita a porta da graça para um monte de gente que fala, não, vocês não são escolhidos, eu sou escolhido, eu tô aqui. Igual, infelizmente, o povo de Israel caiu nesse erro. E é um perigo que todos correm, né? De se achar, não, eu sou escolhido, o outro não é. Mas na verdade... Separação, né? De separação totalmente. Então ele vai frisar isso nos textos de 1 Timóteo 2,4, que ele vai falar, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é uma porta que se abriu para todo mundo. E Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas esse chamado para servir, Deus ressalta que realmente é um chamado que aparentemente foi para alguns. Por que isso? Então a eleição foi de representante de Cristo. Não só de representante de Cristo, mas no reino sacerdotal mesmo. Por que ele designou essa missão de uma forma um pouco mais específica e ele fala realmente, esse aqui é o meu representante? Porque se a gente olhar para a história tanto do povo de Israel quanto para a história da igreja, a gente pode achar que os planos se frustraram, né? Porque assim, ele chamou um povo inteiro para ser... Parece que não deu certo. Não, como assim? Ele chamou um povo inteiro para ser uma nação sacerdotal. Só que poucos cumpriram esse propósito. E Deus, ele chama todas as igrejas a serem representantes de Cristo e levarem a mensagem para frente. Mas se a gente dá uma olhada, infelizmente parece que poucos exercem isso. Sim. Eu vou olhar para a igreja e vou falar que deu errado? Deu ruim o plano de Deus? Ele errou? Não, errou? Como assim? Não precisa disso. Ele fala o quê? Ele fala que ele tem alguns escolhidos para levar essa mensagem e que é o que Deus preparou mesmo. É dessa forma que tem que ser. A gente tem isto representado em alguns outros textos, que para não ser o Danilo que está falando, né? Vamos falar um pouquinho da Bíblia. Isso está um pouco expresso em Romanos 9, do 13 ao 15. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que dirás, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem aprovar ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprovar compaixão. Então ele tinha alguns, realmente, que ele chamou. No caso, ele cita realmente que o Romanos 9:12, já fora dito a ele, o mais velho servirá ao mais moço, porque ele quis enfatizar de que através da descendência de Jacó seria servido mesmo. Imagina se Deus ele não tivesse sinalizado isso, e os pais lá, Isaac
Rebeca vendo, pô, Esaú fazendo tudo de errado, e agora? Deu ruim o plano de Deus, porque é esse o filho da promessa, esse é o primogênito. Deus ele já avisa antes, olha. Fala assim, não, é o contrário. Não é bem assim, deixa eu avisar para não gerar um conflito neles. Exato. A mesma coisa, pô, você pode ver Já tinha uma tradição de esperar tudo do mais velho. Já tinha uma tradição, a mesma coisa, para não pensar assim, todo o povo de Israel vai servir. Infelizmente não foi todo o povo de Israel, foi um pequeno. Então Deus tem uma promessa para aquele pequeno povo, e para as igrejas hoje ele fala que ele tem uma promessa para um pequeno povo, que é o povo remanescente. Então ele acaba escolhendo também pessoas que vão servir e representar. Exatamente. Você falou no começo. Legal. O que a gente... Eu até achei interessante que a gente comentou isso aí antes de começar a gravar. O que a gente perde ao rejeitar o chamado para servir? Porque a gente não aceita o chamado, a gente rejeita, né? Exato. Então o que a gente perde ao rejeitar? Cara, essa é uma pergunta meio capciosa. Sim. Porque assim, a gente tem a tendência, talvez uma tendência pecaminosa de julgamento, de falar, perde a salvação, perde a relação, não faz parte do povo, entendeu? E isso, essa rejeição do chamado, ela é embasada em vários textos que mostram que realmente o povo, ele rejeitou. Isso está em Isaías 55, do 8 ao 9, que diz, Deus ele tinha essa consciência de que alguns rejeitariam, e ele falou, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele sabia que alguns iam rejeitar. Isso também é expresso por Paulo em Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então o homem pode questionar assim, por que eu fiz assim para não servir? Ou por que me fez desse jeito pecaminoso? Por que você não me fez perfeito? Eu queria sair e evangelizar todo mundo, mas Deus ele me fez com as minhas limitações. Queria que a minha comunidade... Menos do que eu queria ser. Talvez menos do que eu queria ser, mas eu tenho que aprender com essas limitações. Deus ele tem um propósito para essas limitações. E o que eu perco quando eu rejeito todo esse chamado? Em que o povo de Israel rejeitou, isso é ressaltado um pouquinho na história de Oséias, que ele diz assim, ele botou o nome do terceiro filho, né, que você não será meu povo, e depois de uma reconciliação, depois de uma longa história, ele falou, não, agora eu vou mudar o seu nome, você é um povo meu. Agora você volta a ser meu povo. Agora você volta a ser meu povo. E isso acontece com várias pessoas. O que essas pessoas perdem? Aí eu vou um pouquinho para a história de Jesus, cara. Para algumas parábolas de Jesus, que está em Lucas 15:31, é uma delas. E para ir para a Bíblia, só um minutinho, aqui. Lucas 15:31 ele está falando da parábola do filho pródigo, né? Então, é um discurso do pai falando pro filho que ficou em casa. Porque o filho que ficou em casa, ele ficou indignado com o filho que voltou, e daí o pai fala, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cara, o filho mais velho, ele não reconheceu o privilégio de estar com o pai. De não rejeitar o chamado. De não rejeitar o chamado, de desfrutar da relação. Na verdade, essa relação que é o grande privilégio. O privilégio é de estar à mesa do pai sempre lhe servindo. Isso também é visto em outra parábola de Jesus, que foi a parábola da vinha. Está em Mateus 20, do 1 a 16, eu não vou ler tudo. Mas o que diz a parábola? Pode contar resumidamente a história. Contar resumidamente. O senhor ele tinha uma grande vinha e ele foi chamar os trabalhadores para lhe servir nessa vinha. Então ele foi lá, combinou com o primeiro cara às 7 horas da manhã, supostamente. Falou, vem trabalhar para mim que eu vou te dar uma dracma, vai ser o pagamento de um dia. E ele foi fazendo isso ao longo do dia sem combinar valores. Você está fazendo o quê? Não está fazendo nada? Vem trabalhar comigo. Até o último cara que trabalhou 1 hora só, ele falou, não, você ainda não está fazendo nada, vem trabalhar comigo. Quando chegou na hora do pagamento, ele chegou para esse servo, que trabalhou por último, trabalhou 1 hora só, e deu o preço de uma dracma. O cara que trabalhou primeiro, ele ficou indignado, mas como assim você deu uma dracma para ele e para mim também uma dracma? Eu trabalhei bem mais. O que isso revela? Que o trabalhar para Deus não era um privilégio. Ele não desfrutava da relação. Na verdade, era uma obrigação. O salário, o que recebe o cara que trabalhou 1 hora só
e o cara que trabalhou O dia inteiro? 8 horas, supostamente vamos colocar a carga horária de hoje, é o mesmo. A salvação do cara que trabalhou 1 hora e aceitou Jesus, aceitou a graça, e do cara que estava lá trabalhando, evangelizando, trabalhando para Deus, levando a mensagem, na verdade, está garantido. Essa não é a preocupação. Temos um exemplo aí de poucos minutos, que é o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz. Foi um dos últimos trabalhadores a chegar lá. Aceitou a graça? Beleza, filho, vem. O que é seu está guardado, você vai estar comigo no reino dos céus. E isso é a mesma coisa na minha vida. Eu posso falar com conhecimento de causa, cara. Enquanto eu estava trabalhando de uma forma, talvez, querendo receber, trabalhando pelo salário. Então eu trabalhava de uma forma pesada. Trabalhava. Pra ganhar o dinheiro. Para ganhar o dinheiro, mas em paralelo com a salvação mesmo. Na igreja. Sim. Trabalhava e pregava, cantar não, porque minha vozinha não dá, né? Mas fazia, tocava pequeno grupo, fazia o que precisava. Quer cargo, pensando em salvação. Aquilo é pesado, aquilo me custa, porque eu não desfruto da relação. Sim. E daí eu vejo o cara que não faz nada, o cara que tá lá, não sei o quê. Parece que tá à toa. Tá à toa lá na igreja, só esquenta banco. Então eu vou julgar o cara. Mas na verdade não tem que ter julgamento, eu tenho que desfrutar da relação de servir ao Pai. Desse privilégio. É um privilégio servir a Ele, levar a mensagem, tentar ajudar meu irmão, tentar ser Cristo para o meu irmão. É uma relação em que eu vou conhecer mais de quem Deus é através dessa relação. Exato. Então, no apanhado geral... Amém. Acho que é isso aí, cara. Foi um material muito relevante que você preparou aí para estudo dessa lição. Espero que tenha atingido você também que está acompanhando aí. Amém. Galera, foi bom estar aqui com o Danilão. E um abraço para vocês e até a próxima. Até mais.